Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e esse é o Camilioteca. E hoje a gente tá aqui pro que era pra ser a segunda parte do vlog de Halloween, ok? Hoje é dia 29 de outubro já, terça-feira, e hoje, tecnicamente, era pra estar saindo um vlog. E eu gravei esse vlog, só que quando eu fui editar, eu tava tão chata. Esses últimos dias eu não tava me sentindo 100%, assim, a pessoa mais alegre e contente. Eu ando me sentindo bem ansiosa, na verdade. E aí, quando eu fui editar o vídeo, eu vi que eu estava sendo insuportável. Sem querer, assim, mas é porque eu tava realmente pra baixo, sem muito ânimo. E aí, preferi não postar, porque se é pra não tá contente, alegre, melhor não aparecer por aqui, sabe? Então eu queria recapitular as coisas que eu falei lá, sem nenhum ânimo e alegria, ok? Então, assim, logo eu terminei o último vlog falando com vocês sobre Crepúsculo e que eu tava lendo Iluminado. Continuo lendo Iluminado, eu tô lendo bem devagar, assim, eu devo estar em uns 30% do livro e tem sido uma leitura lenta para mim. Por mais que eu esteja curiosa, eu sinto que essa não é a primeira vez, já é o terceiro livro do King e é a terceira vez que isso está acontecendo, por mais que seja uma leitura fácil, também é uma leitura muito cansativa para mim. Então eu acabo lendo em doses homeopáticas, assim, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu li, tipo, por horas, e na verdade eu li 5 páginas, então pra não ficar com sentimentos negativos com o livro por ter lido até a exaustão, eu prefiro ir dando essas pausas. Só que existe uma coisa muito importante, que é essa semana barra semana que vem, o Cinemark vai estar com uma proposta aí de passar alguns filmes antigos de terror por causa do Halloween. E um desses filmes vai ser o Iluminado. Então eu vou ir assistir o Iluminado no cinema pela primeira vez. E eu queria muito terminar esse livro antes de ver o filme. Então a minha meta é terminar realmente até, eu acho que é dia 4, dia 5, eu acho que é dia 5. Então aí tem uns diazinhos pra ler. Inclusive, eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois, mas se sair antes, se és um amante aí do terror, dá uma olhada, porque o ingresso vai estar num valor especial e são alguns filmes, se eu não me engano, vai ter a Ascensão do Demônio, a Morte do Demônio, a Ascensão, uma coisa assim. Vai ter o Exorcista, vai ter o Iluminado, vai ter Telefone Preto e tem mais alguns que eu não... Vai ter Tubarão também e eu não vou lembrar o outro. Mas é aí uma semana de filmes antigos, sabe? Mas é isso. Meu sentimento sobre o Iluminado até agora, tá? Eu não sei exatamente pra onde a gente tá indo, lembrando que eu não tenho nenhum spoiler sobre essa história. Então, eu sei cenas muito aleatórias sobre o filme, então nada que me dê um indício de que caminho o livro vai trilhar, ok? Mas no momento eu tenho duas opiniões, assim, que uma é que o Jack, ele tem aí algum problema psicológico, né? Eu não sabia que isso ia ser abordado, não sabia, nunca tinha chegado essa informação pra mim e aparentemente é uma coisa que é meio que certeza. Eu ainda não tenho essa certeza, eu tenho essa impressão conforme que eu li até agora. E eu tô curiosa se a gente vai ver coisas acontecendo realmente ou se o livro vai ficar nessa linha tênue que eu sinto que tanto Carrie quanto Salem tiveram, que é essa linha tênue entre isso realmente tá acontecendo, isso é uma coisa do mundo real, é um problema psicológico, é uma aparição verdadeira, ou isso é do sobrenatural, uma coisa aí além das nossas explicações. Então eu acho que talvez o Iluminado siga por esse caminho que eu já vi nos 2 primeiros livros do King
e que talvez seja aí uma marca registrada dele, não sei, vamos ver conforme eu for lendo mais livros. Mas é isso, eu tô achando ok, só cansativo, assim como todos os outros, é um livro bem descritivo, e aí tem momentos que me dá um pouco de cansaço, mas a gente já teve aí algumas explicações, já tiveram também indícios de por que o livro tem umas frases diferentes ali no meio. Meu Deus, minha rinite atacou do nada, olha o meu nariz ficando vermelho. Mas voltando, foi isso. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a ler. Deixa eu pegar aqui. Comecei a ler Se a Rua Bale Falasse, do James Baldwin. É o meu primeiro livro dele. Eu tenho na estante O Quarto de Giovanni também, mas acabei escolhendo começar por esse aqui. E assim, esse livro, ele vai se passar na década de 70, se eu não me engano. Isso, o Harlem da década de 70 como plano de fundo. E a gente vai acompanhar, aparentemente, duas famílias, mas principalmente dois personagens principais, que é a Trish e o Funny. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Mas que é um casal de adolescentes, na verdade, porque eles são bem jovens. A Trish tem 19 e o Funny deve ter, tipo, Fone, I don't know. Mas ele deve ter uns 23 anos, uma coisa assim, eles são bem novinhos. E eles são negros. E a gente vai ter aqui uma trama que vai falar sobre abuso de poder, discriminação, como as pessoas negras eram tratadas aí, né, nos anos 70, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu tô achando até o momento? Ele tem capítulos muito grandes, ele tem pouquíssimos capítulos, eu acho que o livro inteiro, tipo, são 2 capítulos, não é bem capítulos, são tipo 2 partes. Eu achei que a escrita do James Baldwin ia ser muito mais complexa e difícil, que não ia ser de fácil entendimento. E, na verdade ela é bem direta, me lembrou um pouco o formato da escrita de A Cor Púrpura, mais pro final do livro. Quem já leu talvez entenda o que eu quero dizer, o jeito assim que as coisas são narradas. Aqui a gente vai estar acompanhando o ponto de vista da Trish, desse momento da vida dela. Ela vai estar nos contando como surgiu esse relacionamento com o Funny. Eu não sei falar o nome dele, mas como surgiu o relacionamento dos dois, e atualmente ele foi preso injustamente. E ele tá preso, ele é um jovem, ele é super novo, e ela acabou de descobrir que ela tá grávida dele. Então, a gente também tem aí, nesse cenário, as famílias de ambos os lados, e são famílias muito diferentes, com pensamentos diferentes, então, e com problemas, por mais que parecidos, ainda em caminhos diferentes. Então, eu tô bem curiosa pra ver como vai ser o decorrer aí da história, mas eu tô gostando bastante. Ele é um livro super curtinho, gente. Eu li até agora 60 páginas, que é tipo um terço do livro. Então, quero terminar, queria muito terminar logo, mas eu acho que eu vou dar prioridade pro Iluminado por enquanto. E aí, na real das real, eu estou com uma ressaca literária meio chata. Eu não sei dizer exatamente porquê, mas eu não tava conseguindo ler. Aí, nesse meio tempo, eu li aí alguns e-books que eu não vou trazer muito pra cá, mas são romances aí. Um deles eu cheguei a comentar, eu acho que na Rede da Dancinha, que eu tinha lido, e agora eu tô lendo Oblívio, que é da Leonor Carvalho, eu acho que esse é o nome dela, mas é um e-book gigantesco aí, é uma continuação de um bem conhecido, que é Incipit. Eu acho que vocês já devem ter visto aí, talvez, andando pelas redes sociais. Mas, assim, nada tem rendido muito. Eu escutei um audiobook, inclusive, eu não sei que dia foi que eu fui arrumar a casa, e aí eu decidi escutar um audiobook, eu escutei A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Eu nunca tinha... dois pontos, na verdade. O primeiro, eu li pouquíssimos romances de época até hoje. Os únicos foram os da Julia Quinn aí, de Bridgertons. E eu ainda nem terminei a coleção. E eu nunca tinha escutado um audiobook de romance de época. Mas eu tinha visto já muitos elogios sobre essa história, que nada mais é que uma menina que, quando ela vai debutar na sociedade em Londres, ela vê que aquilo não é pra ela, ela fica muito nervosa em ambientes muito cheios, assim, uma certa fobia social. E aí ela decide falar que enquanto ela tava longe da família, antes de debutar, ela conheceu um cara e que eles estão trocando cartas e que ele vai pedir ela em casamento, só que ele não pôde fazer isso porque ele foi pra guerra. E por muitos anos ela continuou com essa história de que ele foi pra guerra e tal, e que eles trocam cartas. Então ela escreve cartas e, tipo, envia pra lugar nenhum, mas ela envia porque a família dela tem que ver ela enviando pra acreditar. E chega um certo momento que ela fala, tipo, tá, eu acho que já deu dessa história, já faz, tipo, anos que ela tá mentindo.
ela decide matar esse cara que nunca existiu pra, tipo, se ver livre. E aí ela começa a agir como se ela fosse meio que viúva, porque eles tiveram um romance, ela não casou efetivamente, mas a família dela aceitou essa história. E aí ela tá vivendo bem tranquila, ela conseguiu um castelo e tal, coisa que ela não conseguiria sem essa história, porque ela seria uma solteirona, ela tinha que ter debutado, ela conseguiu se livrar dessa parte. E ela tá vivendo bem tranquila, morando com uma tia dela. E aí uma moça chega assim e fala: Senhora, temos visita. Ela pergunta quem é, a moça fala: Não perguntei o nome dele, mas é um homem. E aí quando ela chega lá, esse cara tá falando que é esse capitão que ela estava mandando cartas, se comunicando durante todos esses anos. E ela fica tipo: Amigo, você nem existe, eu te criei. E aí ele tem o mesmo nome, então quando ela enviava as cartas, tipo, essas cartas deram um jeito de chegar até ele. E ele vem aí com expectativas de coisas que ela prometeu sem prometer nessas cartas escritas pra ninguém, mas que chegaram até ele. E aí ele, tipo, todo gato, maravilhoso e tal, só que existe um problema, porque ela criou uma imagem desse cara na cabeça dela, e esse cara que chegou, ele não é exatamente esse cara, porque o cara que ela criou não existe, entendeu? Então é bem divertido, é bem engraçadinho, eu escutei super rápido, eu escutei pelo Storytel, mas eu acho que ele deve estar na Audible também. E aí foi assim, foi um diazinho que eu escutei, me diverti um monte, mas tô nessa meio ressaca literária e queria ler alguma coisa diferente, mas não sei ainda o que. Porém, queria terminar o Iluminado, então fico nesse ciclo vicioso. Mas, nesse meio tempo aí, antes disso. Mas é isso sobre leituras e livros, ok? Aí vamos falar de uma coisa chamada filmes e séries. Eu tenho assistido aí, eu acho que eu comentei aqui outro dia, Sex and the City, tá? É a minha série de ver enquanto eu pinto as unhas, inclusive, olha que bonitas. Elas já estão bem feias, tá? Mas eu fiz uma coisa meio halloweenística, porque eu achei que essa cor ia ficar legal. É uma cor da coleção do Doritos. Ela é meio roxa, verde, sei lá. Mas eu não gostei muito dela na unha, o Tec tá dizendo. Mas sempre quando eu vou fazer minha unha, eu deixo alguma coisa tocando no meu celular. E normalmente tem sido Sex and the City, porque é rapidinho e tal, e eu consigo ver alguns episódios. Estou na segunda temporada. E assim, sem grandes opiniões, só é bem divertidinho. Passar o tempo assim é ótimo, excelente. Aí também assisti o quê? Eu acho que foi tipo na sexta-feira anterior eu assisti Feriado Sangrento, que é um slasher. O Jerônimo que escolheu, ele queria ver, então eu só acompanhei. Eu não sou uma grande amante aí de slasher, inclusive estávamos falando sobre isso hoje, porque eu gosto de terrores muito específicos, eu gosto de atmosfera de terror, eu gosto de ficar tensa. E slasher não é um filme que normalmente faz isso, inclusive muitas vezes eu fico estressada com a burrice de alguns personagens. Mas aí a gente foi ver, é um grande. Ok. Péssimo? Não. Perfeito? Longe disso. Mas foi um bom passatempo. É naquele esquema de acontece alguma coisa, aí tem pessoas envolvidas, aí começa a morrer um por um, até chegar na protagonista dos protagonistas e tal. Mas foi isso. Não reinventou a roda, revolucionário? Não. Mas foi ok. Divertidinho. Aí, eu acho que foi o dia seguinte, a gente decidiu assistir alguma coisa e aí eu tenho tentado assistir uns filmes mais clássicos de terror, assim, mas todo mundo já viu e talvez eu não. E aí eu tinha falado pro Jorano que eu queria assistir Sobrenatural ou o primeiro Halloween. Porque eu já assisti, eu assisti o último Halloween lançado, só que eu não tinha o background daquilo ali. E aí eu fui procurar e eu descobri que existem, eu acho que 4 linhas do tempo possíveis pra assistir Halloween, tá? Só que todas consideram o mesmo filme, o filme inicial, que é o Halloween, Uma Noite de Terror, eu acho que esse é o título, que é o Halloween de 78. E aí a gente decidiu assistir esse, porque eu tinha falado pra assistir esse ou Sobrenatural, que eu não tenho certeza se eu já assisti ou não o primeiro. Mas a gente não conseguiu esse filme em nenhum streaming, ele só tem pra alugar. E aí a gente não ia alugar um filme. E por causa disso a gente decidiu ver Halloween. E assim, é um filme bom? Não. É um clássico, é um clássico. Tem toda uma sequência de filmes por causa desse primeiro, mas esse primeiro, ele é um filme muito antigo. Então ele tem cortes muito secos, ele tem umas falhas de continuidade muito esquisitas, tem umas coisas meio peculiares. Para mim, ele vai muito mais pro lado engraçado do que pro terror em si, ok? Mas isso é uma opinião, tem gente que adora,
eu acho que ele é muito mais bizarro do que assustador ou terror mesmo, sabe? Nem os sustos funcionam muito, e sem dizer que nada mais é do que, assim, uns momentos aleatórios em que ela olha pra algum lugar, assim, e tá o Michael Myers lá, assim, estático. É pra ter uma história ali, pra justificar quem ele é, por que ele é assim. Mas eu achei bem... Os diálogos são ruins, sabe? Então, não consegui gostar. Entendo o apelo aí pela continuidade que teve. Talvez os filmes mais atuais sejam mais interessantes de ver. Mas esse primeiro Halloween envelheceu mal, muito mal. E é muito engraçado pensar que em um momento nenhum teve um vizinho, um fofoqueiro, uma alma viva pra olhar de fora aquilo e ver aquele cara mascarado e pensar: peculiar, hein? Peculiar. Porque ele fica seguindo as pessoas, ele, sei lá, é muito aleatório. E as cenas de morte também são muito aleatórias e muito engraçadas, porque elas são ridículas. Então, assim, foi um filme mais engraçado do que de terror, mas foi válido assistir, porque é o início aí de um clássico que se tornou Halloween. Aí, o que mais eu assisti? Ah, a gente assistiu o primeiro episódio de Hunter x Hunter. Eu não sei se vocês chamam Hunter x Hunter ou Hunter versus Hunter, mas eu comecei a ver, tá na Netflix. É a primeira vez que eu tô sentando por livre e espontânea vontade para assistir um anime, porque eu acho que eu já comentei isso aqui. Eu comecei a ler mangá, mas eu não me rendi aos animes, tá? Porque já vi episódios aleatórios aí de Pokémon, de Cavaleiro Zodíaco, de sei lá o que mais tem, tipo, de um monte de anime. Mas nunca foi por escolha, sabe? Tipo, não, vou assistir isso aqui. Aí me recomendaram muito esse, falaram que eu ia gostar. Resolvi acreditar e vamos ver o que vai dar, ok? Mas só assisti o primeiro episódio até agora, vamos com calma. Mas eu acho que foi isso de coisas assistidas aí nos últimos dias. Tem umas coisas que eu quero ver mais pra frente. Hoje a gente cogitou ir no cinema, mas não tá muito legal. Aí o que aconteceu? Hoje a gente foi dar uma volta no shopping. Eu tinha não. Eu estou atrás do livro A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Só que eu quero a edição de capa dura da Antofágica. E esse livro está esgotado em todos os lugares, tá? Procurei em site, procurei estante virtual, enjoei, Mercado Livre, site de editora, site, no caso da editora, site de livraria, de sebo. Não achei em lugar nenhum. Aí eu achei que pudesse ter na livraria que tem aqui perto de casa, porque é uma livraria que não tem site, mas não tinha. Eu tenho uma última tentativa a fazer. Se não tiver nesse lugar, eu não sei mais o que farei da minha vida. Vou chorar. E é isso. Mas aí a gente saiu, fomos na livraria, não tinha o livro que eu queria, passamos em outra livraria que tem relativamente perto. E a gente foi tomar um café na minha cafeteria favorita. Muito bom. Fazia tempo que a gente não tomava um cafezinho ali. E aí foi isso, a gente deu umas voltas. Agora chegamos em casa e não tem nada pra mostrar de compras. A única coisa que compramos foi o que comemos. Mas quero mostrar o que chegou aqui nos últimos dias, tá? Vou dar um rápido coisa pelos mangás, porque os mangás já foram pra estante. Mas chegou aqui Tomie Eu, volume 1, que a gente tinha comprado em pré-venda e da reimpressão. Chegou Ataque dos Titãs 2 em 1, volume 8. Chegou... a gente completou oficialmente a nossa coleção de Jiu-Jitsu da Pipoca Nankin. Compramos recentemente agora Desmorphos, que era o que faltava. Ele entrou numa promoção boa aí, a gente acabou aproveitando. E aí, no sábado, dia 26, eu estava vivendo a minha vida. Mentira, eu tava dormindo. Esse pacote chegou 9 horas da manhã. E eu abri ele aquela hora, porque ele chegou 9 horas da manhã. Eu fui acordada 9 horas da manhã de um sábado. Eu me sentia no direito de abrir sem estar gravando esse unboxing. E eu não sabia o que era. E aí, eram esses dois queridos aqui, que são livros da Elie Hazel em hardcover. Esse aqui em português é Odeio Te Amar, que são 3 contos. E esse aqui é Amor Teoricamente, que é o meu livro favorito da Elie. Eu tenho uns livros dela na minha wishlist, mas não tava esperando receber. Só que existe uma grande questão. Isso aqui veio só os 2 livros. E aí, existem 2 opções. Ou a pessoa mandou um bilhete e a Amazon não enviou o bilhete porque ultimamente todos os meus pedidos têm chego com algum erro. Ou a pessoa não se identificou no pedido. Então, por favor, se identifique. Muito obrigada. Eu estou, assim, ó. Sábado eu fui a pessoa mais feliz do mundo por causa disso aqui, tá? Porque eles são lindíssimos. Gente, belos, tá? Belos. Eles têm a jacket, deixa eu tirar. Ó, esse aqui é o Amor Teoricamente, nas coresinhas. E esse aqui é o que eu mais tô
ansiosa. E esse é o outro, que é... Eu não vou arriscar falar em inglês aqui, porque eu me sinto muito insegura. Sempre acho que eu tô falando do jeito mais errado possível. Mas eu quero muito ler esse aqui, porque já fazem uns anos que eu tenho tentado ler em inglês, só que eu sempre pego romance pra ler, romances longos. E aí, em um certo momento, eu sempre dou uma desanimada. Então, eu coloquei esse aqui na ideia de que eu pegasse pra ler inicialmente esse, porque como são contos, eu acho que por ser mais curto, vai me dar um gás, porque daí eu não... Eu vou chegar numa parte, já, sei lá, um terço do livro que já vai ser o final, entendeu? Enquanto os outros, eu chegava em um terço e eu pensava, putz, eu tô só em um terço do livro, sabe? E aí me assustava um pouco. Então, esse aqui talvez seja o primeiro que eu vá ler em inglês integralmente. Vamos ver se rola. Porque eu tenho muito livro em inglês repetido, mas que eu não tenho vontade, sei lá, não me anima a ler. E vocês sabem como, eu já falei aqui pra vocês, o quanto os livros da Hailey Hazelwood me fazem feliz. Então, ai, fiquei tão feliz com essa compra. Identifique-se, por favor, para eu agradecer esses babies. Mas foi isso. Um compilado aí dos últimos dias, eu acho que dos últimos 9 dias, talvez, um pouco mais. Eu fui rever aqui no meu bullet journal se tinha alguma coisa que eu não tinha dito aqui. E sim, eu acho que teve uma coisa que ficou entre esse espaço de vlogs, que foi, eu escutei o audiobook de O Convite, da Vi Killen, eu não sei o nome, mas é esse e-book aqui, ó. Esse audiobook, no caso. Ele tá no Storytel, mas eu também acho que está na Audible. E eu não sei porque eu tinha a impressão de que essa autora, ela era de livros mais 18. E na verdade, não. Gente, sério, esse livro é muito engraçado. A premissa dele é que a personagem principal, ela dividiu o apartamento com uma garota. Essa garota some, tipo assim, sem pagar o último mês. E, tipo, dá um cheque falso, uma coisa assim, sem fundo. E leva uns sapatos da personagem principal, tipo, ela é roubada, basicamente, pela ex-colega de quarto. E aí, um dia, ela recebe um convite de um casamento super luxuoso pra essa garota que sumiu. E aí, um amigo dela fala assim, vamos. Tipo, confirma como se fosse ela, a gente vai e a gente penetra, tipo, com esse convite. E aí, como ela tá meio altinha, assim, de bebida na hora, ela acaba fazendo isso. E aí eles vão. E quando ela chega lá, ela conhece um cara super gato e tal. E aí esse cara é padrinho. Mas ela só vai descobrir um pouquinho depois que esse cara é padrinho do casamento. E aí eles se conhecem, eles começam a dançar. O cara é um gato e tal. Ela fica toda, tudo bom. E aí até que ela se apresenta com o nome dessa garota que ela roubou o convite. E o cara fica, onde é que tu trabalha? Ela fala onde essa mulher trabalhava, ele fica, é mesmo? Aí eles estão dançando e tal, ele fica nessa desconfiança. Aí eles vão jantar e tal. E aí no que ele larga ela na mesa pra ir jantar, ela fala pro amigo dela, ele sabe que eu não sou essa pessoa. E o amigo dela fica tipo, que nada, que mentira, vamos comer aqui e aproveitar. Tipo, chega a hora dos discursos e ela descobre que esse cara, ele é irmão da noiva. E ele faz ela ir fazer um discurso, porque ele fala o nome da garota que ela roubou o convite. Fala, porque é a fulana, eu acho que é Emily, o nome da guria, é a melhor amiga da minha irmã há muitos anos, então vem fazendo discurso. E ela fica tipo, e agora? Aí ela conta uma história muito aleatória, ela quase surta. Ela vai embora fugida com um amigo dela, só que ela esquece o celular dela lá, uma vibe meio Cinderela. E aí ela acaba, porque ela tá meio quebrada financeiramente, ela acaba indo atrás de buscar o celular. E aí ela descobre várias coisas, várias mentiras que ela não sabia que ela tava contando. E é muito engraçado, gente, sério, o tanto que eu ri. Tem uma questão de diários de outras pessoas no meio desse livro, que é meio óbvio, mas ainda é muito divertido. Eu me diverti horrores, horrores, horrores. Então, escutar audiobook, eu não escuto audiobook de romance, né, é o que eu mais gosto. E eu tenho descoberto aí vários romancezinhos engraçados graças a isso. Mas foi isso, esses foram os audiobooks aí dos últimos dias. Inclusive, esse final de semana aí também eu tive uma chamada de sprint, que foi bem divertida. Eu aproveitei pra ler O Iluminado, mas a gente fica fofocando sobre várias coisas, é sempre muito legal. E agora sim, eu acho que é isso. Ah, e aí, vamos fazer assim, eu vou fechar esse vlog numa coisa só, porque daí eu quero editar e postar amanhã. Já que eu não entreguei o vlog semanal, pelo menos eu vou fazer um compilado de coisas pra contar pra vocês. E aí a gente fecha assim, pode ser? Então vamos lá para a última história.
não é história, mas é acontecimento. Eu acho que foi, sei lá, domingo, eu não sei. Mas esses dias eu fui acordada pelos gatos, tipo, 6 horas da manhã. E aí eu não conseguia voltar a dormir. E eu comecei a pensar sobre uma coisa, tá? Eu não... Contexto. Eu uso óculos desde 2017, tá? E essa aqui é a minha segunda armação. Eu tive só outra armação até agora, que eu acho que tá aqui. Deixa eu ver pra mostrar pra vocês. Quase derrubei vocês. Tá, voltei. Em 2017, eu estava no meu 9º ano, tá certo? Porque eu estava estudando um monte e eu comecei a ter muita dor de cabeça. E eu falei pra minha mãe, eu acho que eu preciso usar óculos. Ela não botou muita fé em mim, mas me levou no oftalmo e realmente eu precisava usar óculos. Aí eu escolhi essa minha armação aqui, tá? Mas esse foi o meu primeiro óculos. E aí aqui eu estabeleci que eu gostava de óculos redondos. Na época eu era menorzinha, então ele não parecia tão pequeno assim no meu rosto. Atualmente eu acho ele muito pequenininho. Eu usei isso aqui em 2017, 2018, ok? Ai, deixa eu trocar que essa lente tá horrível. Aí, no final de 2018, eu precisei trocar a lente. E aí, esse óculos já tava bem detonadinho, assim, porque a gente pagou meio barato nele. Então, tipo, ele já tava descascando e tal. E aí, minha mãe falou, vamos trocar a armação também. E aí, eu encontrei essa minha armação aqui, tá? Que atualmente, lembrando, essa armação foi comprada em final de 2018. Ela tem pedrinhas aqui na lateral, ela era meio rosa, belíssima, tá? Ela tá indo quase para seu 7º ano comigo. E ela não aguenta mais. Gente, ela tá toda descascada. Eu não vou mostrar pra vocês com detalhes, ok? Só que eu tô muito dizendo com ela. Eu amo essa armação, assim, do fundo do meu coração. Ela é a minha armação favorita. Nesse meio tempo aí, desde que eu coloquei ela, eu já troquei de lente uma das vezes, mas eu sei que minha lente tá errada, eu preciso atualizar o meu grau, só que eu preciso trocar essa armação também, porque ela tá muito velha. E nesses anos aí, eu já experimentei muita armação, e eu não gosto de nenhuma. E aí, eu queria muito essa armação. E eu me arrependo, assim, completamente de não ter comprado um parzinho dela, ter comprado outra pra deixar guardado e pra usar depois, porque eu não quero mudar ela. Gente, sério, isso aqui, pensa comigo, tá? 2018 eu tinha 16 anos, eu tava fazendo 17. Não, 2018 eu tava fazendo 17. Ai, me perdi, mas eu tinha 16 anos quando eu coloquei isso aqui na minha cara, tá? Esse ano eu vou fazer 22. Nesse meio tempo, é construção de caráter, entendeu? É desenvolvimento de personalidade. A minha personalidade foi feita completamente nessa estética. Eu não consigo cogitar usar outra armação. E aí, já tentei, já provei outras, já procurei, só que eu não acho nenhuma. Tipo assim, ela pode ser sem as pedrinhas aqui. Eu tô aceitando até que ela não seja prata, que seja dourada. Por mais que eu não goste muito de dourada na minha cara, eu tava aceitando que fosse dourada, desde que fosse esse modelo. Mas eu não acho em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E isso me deixa muito frustrada. Aí eu acordei, eu acho que foi domingo, tipo 6 horas da manhã, e eu comecei a pensar nisso e que eu preciso muito trocar de óculos. E eu falei, quer saber? Eu vou procurar na internet de novo. Porque eu já tinha procurado uma vez. Mas eu falei, quem sabe, né? Tipo, jogando naquele Google Lens pra ver se aparecia alguma coisa semelhante. Entendi. Eu não tava falando contigo, Google, desculpa. Mas joguei lá e eu não acho. E aí, tipo assim, eu achei o anúncio desta armação na Amazon. Só que tá indisponível. Não tem lugar nenhum aqui no Brasil. Eu achei essa armação para vender unicamente numa ótica da Suíça, Suécia. Não sei, mas tipo, em um país muito aleatório. E eu estou frustradíssima, tá? Porque eu acho que é isso. Eu nunca mais vou poder trocar de óculos, porque eu não consigo me imaginar usando outra armação. Porque é muito... Deixa eu explicar pra quem não é usuário de óculos, tá? Eu gosto de óculos redondos, tá? Redondo, tipo um círculo real. E aí, atualmente, os óculos que eu encontro ou são pequenos assim, que eu não gosto mais, eu gosto de óculos grandes na minha cara, ou eles são arredondados, mas eles ainda são meio quadrados. Eu não me acho bonita com óculos quadrados. Não fecha, não combina. Ou eles são meio gatinho. Não quero. Eu quero igual esse aqui. Mas é isso. Aí, fiz essa extensa pesquisa, tá bom? Ultimamente eu só tô procurando, eu só tô querendo comprar coisa esgotada, né? Incrível.
é o Ivan Illich da Antofágica Capa Dura, é o meu óculos. Coisas que eu tive a oportunidade de comprar e eu não comprei na época que tava disponível e agora que tá disponível eu quero. Mas é isso, aí procurei pra ver se eu achava, porque se eu achasse eu ia fazer a festa e assim cometeria loucuras pra ter outra armação dessa daqui. Mas eu tenho que catalogar óticas que vendem a marca, porque essa armação aqui é da Guess. Ai, chique ela, né? Mentira, eu só comprei, nem comprei pela marca, eu comprei porque eu achei que ia durar bastante e ela realmente durou, estamos aí. Pensem que é uma coisa que eu uso diariamente, da hora que eu abro meu olho até a hora que eu vou fechá-lo. Então, eu uso certinho meu óculos desde que eu coloquei, que eu comecei a usar. Eu preciso trocá-lo, mas... Ai, gente. Mas é isso, aí eu tenho que catalogar os lugares que possam ter pra ver se chega alguma coisa parecida. Mas é isso, eu tenho um sério problema de trocar, de mudar coisas muito estabelecidas na minha rotina. Talvez um pouquinho de... eu tenho uma rigidez nisso, assim, muito forte. Então, nossa, só de pensar em ter que usar outra armação me deixa muito triste. Mas é isso, ela ainda tá funcionando, entendeu? Ela não perdeu uma perna, ela não rachou. Até esse momento acontecer, eu vou me negar que eu preciso. Que horror, que horror. Não, eu vou trocar. Mas, se Deus quiser, vai ser tão igual que vai ser imperceptível pra vocês. Mas é isso, eu sou muito fiel às coisas que eu gosto. Gente, pra quem não sabe, deixa um assunto completamente aleatório. Em 2016, eu tive que fazer uma cirurgia tive apendicite. Olha que coisa íntima pra contar aqui, né? É muito louco porque eu ainda tô definindo o que é a linha que eu cruzo ou não sobre coisas que eu quero contar pra vocês e coisas que eu quero manter pra mim. Mas eu acho que isso é uma coisa compartilhável. Eu tive apendicite, tá? Em um certo momento da minha vida. E aí eu fiquei internada porque, tipo, fazer cirurgia e tal. Aquela coisa. Internada, eu fiquei 2 dias no hospital, mas foi uma internação. E aí, eu acho que eu fiquei 2, 3 dias, porque eu tomei café mais de uma vez lá. E aí era um café, Nescafé no caso, muito bom. E aí eu sou intolerante à lactose. Quantas informações pessoais não tem que só. Mas aí eles mandavam um leite sem lactose pra eu colocar esse café e misturar. E era tão bom, tão bom. E aí, quando eu saí do hospital, eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero este café. E aí, desde aquele momento, a gente começou a comprar o café e o leite pra eu fazer esse café específico, que foi o café que eu tomei no hospital. Eu tinha 15 anos quando eu fiz a cirurgia. E até hoje é o mesmo café que eu tomo. O mesmo café. Quando eu gosto de uma coisa, eu fico meio doidinha da cabeça. Mas é isso. É só pra vocês terem noção de, tipo, o quão eu não gosto de alterar coisas que são cotidianas pra mim. E o meu óculos aí é cotidiano demais pra eu mudar, sem sofrer internamente. Mas é isso. É por isso que eu acho que os óculos da Chili Bean são o meu maior pesadelo, porque, pelo que eu sei, tipo, só vem um modelo de cada um pras lojas. E isso me dá um pouco de taquicardia, porque eu preciso poder recomprar aquilo. Tenho roupas minhas que eu adoraria ter comprado 3 peças iguais. É isso, um pouquinho lelé na cabeça. Mas é isso, ok? Então, esse vlog não foi bem um vlog, né? Foi uma conversa. Mas tem takes aí das coisas que eu contei, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog diferente, eu sinto muito por não ter sido a grande produtora de conteúdo que vocês merecem. Mas é porque realmente eu tava muito chata, eu tava muito pra baixo e negativa nos outros takes. Vocês me perdoem por essa falta, mas eu dei um jeito de termos um vlog, tá? E atualizei vocês de tudo que aconteceu nos últimos dias da minha vida. E até coisa mais séria e pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Me conta aqui embaixo se tem uma coisa que te dá, assim, arrepio, te dá nervoso. Só de pensar em mudar na tua rotina. Vou adorar saber os apegos de vocês, tá bom? É isso. Beijinhos e até a próxima.